Vamos falar agora do Cimento Bravo, uma empresa maranhense que muito vem contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado. Um cimento daqui do Maranhão que conquistou a preferência da construção civil e principalmente o coração da gente. Um cimento resistente, produzido apenas com matérias-primas de qualidade, promovendo secagem rápida que gera economia, reduzindo assim o custo e o tempo da sua obra. O Cimento Bravo é ideal para todo tipo de obra porque respeita o meio ambiente. Cimento Bravo, ideal para todas as obras, ideal para a sua obra, para obras de uma vida. Quer saber mais? Então acesse www.cimentobravo.com.br ou ligue 0800 200 4000. Repetindo, 0800 200 4000. Bem, negócio da pauta de volta. Foi falado aqui pelo professor Sérgio, pelo Daniel, essa questão dos conhecimentos e habilidades específicas, né? E setores que envolvem conhecimento e habilidade específica, como o setor portuário tem, né? Necessita de preparo de mão de obra, necessita de uma série de coisas. Há um esforço da área aí da Universidade Federal, através do grupo do professor Sérgio, né? Tem alguns cursos de pós-graduação em outros centros de formação, mas não há dúvida, né, de que esse crescimento todo acaba gerando uma escassez. Como é que vocês imaginam que isso vai acontecer nos próximos anos? Bom, já tô pegando a dianteira aqui, professor. À vontade. Uma das coisas que a gente vem conversando bastante dentro das duas empresas que a gente representa lá no Sindomar é justamente sobre essa visão de profissionais. Por exemplo, a gente teve um dos nossos associados que iniciou as operações, ele tinha 50 pessoas, hoje ele está com quase 550. Então, um número aí expressivo de mão de obra que acaba sendo demandado para a atividade. E às vezes você não encontra... Algum tipo de qualificação, né? Exatamente, né? Às vezes você tem dificuldade de encontrar profissionais que tenham essa expertise, essa vivência dentro do setor portuário. Então, uma das coisas que a gente visualiza bastante aí para os próximos anos, que são áreas cada vez mais procuradas não só pelo próprio porto, mas também por todos os outros setores, né? São as áreas de tecnologia. A gente tem uma dependência muito grande de profissionais de tecnologia, a gente não consegue encontrar profissionais de tecnologia especificamente falando, mas não só os desenvolvedores, né? A gente tem também profissionais de design que acabam sendo cada vez mais requisitados para o que a gente está fazendo. Engenheiros acaba sendo um núcleo, né, de profissionais que a gente precisa cada vez mais dentro das operações, economistas, administradores. Eu mesmo, por exemplo, sou oceanógrafo de formação, né? Uma graduação assim, que não é tão comum de a gente ver dentro das formações das pessoas, mas dentro do setor portuário, a gente consegue perceber que esses profissionais eles têm muito valor. Você precisa ter uma mentalidade de resolvedor de problemas, né? E eu acho que o professor, inclusive, lidera aí uma graduação de engenharia de transportes que eu acho que vai ser uma das grandes promessas para o nosso complexo portuário. Verdade, Daniel. Assim, felizmente eu posso comentar que depois de 14 anos na universidade, nós já consolidamos a nossa universidade como um dos principais centros educacionais no setor portuário no país. É uma história que começou em 2011, com o curso de pós-graduação em Engenharia Portuária em Company para Vale. Foram 2 cursos de Engenharia Portuária e depois fizemos cursos em Company para a Petrobras, Engenharia de Segurança, Engenharia de Qualidade, e depois começamos a ofertar turmas abertas à sociedade. E aí foram turmas de Gestão Portuária, Logística Portuária, MBA em Gestão de Projetos, enfim. Hoje, a minha visão é bem clara. As pessoas, os residentes de São Luís, acham que as empresas do setor portuário chegam a ter até um preconceito contra contratar maranhenses, mão de obra local. Isso é um mito, isso não é verdade. Contratar mão de obra de fora do estado, ela é mais cara. O risco deste profissional não se adaptar aqui e pedir para sair, pedir para ir embora, pedir demissão ou ser demitido é maior. As empresas preferem muito mais contratar a mão de obra local.
E hoje, em conversas, em análises, em pesquisas que nós fazemos junto às empresas, nós identificamos até mesmo em cargos de liderança, profissionais de São Luís, nascidos em São Luís, já ocupando cargos de liderança nas empresas portuárias. Então, para mim, está claro, é uma questão de capacitação e, tudo bem, existe o modelo do negócio, da nossa vocação portuária, atrelado à questão dos granéis, das commodities, ele tem uma limitação na mão de obra. Uma das minhas maiores esperanças está da nossa ZPE, que a gente pode comentar aqui, a Zona de Processamento de Exportação do Maranhão. Se nós conseguirmos a aprovação da ZPE do Maranhão, foi dado prosseguimento nesse processo. No ano passado, o projeto de lei 2661/2023 foi dado início no Congresso. Sendo aprovada essa ZPE, nós poderemos trazer uma verdadeira indústria, um parque industrial para ser instalado aqui no nosso complexo, que irá demandar uma quantidade de mão de obra muito maior do que hoje as commodities demandam. Essa é uma das minhas grandes esperanças para 2024. Sim. Eu realmente costumo trabalhar mais com o pé no chão, viu, professor Sérgio? Eu acho que são todas expectativas e esperanças que o Maranhão tem, mas acho que enquanto essas coisas não estiverem consolidadas, a gente tem que trabalhar com os problemas que a gente tem hoje. E quanto à questão de contratar a mão de obra local ou não, eu acho que é natural quando a empresa vem de fora, e em qualquer lugar acontece isso, que os cabeças da empresa e as principais gerências venham de fora também. Isso acontece aqui na área portuária, como acontece em outras áreas. E as empresas realmente que contratam mais aqui são empresas que são nascidas aqui. Isso aí é fato. Isso é fato. Agora, a questão que precisa se colocar é o seguinte, os salários, eu não sei esses dados, talvez o professor Sérgio tenha, os salários da área portuária são suficientemente atrativos para que a cidade, né, que não se enxerga como portuária, mire o porto como uma expectativa, assim como ela hoje mira, por exemplo, a Vale, mira a Lumar? É assim, Daniel? Então, isso é até uma pesquisa que a gente estava fazendo, porque dentro do Sindomar a gente está desenvolvendo um processo interno para criar um banco de talentos para os nossos associados, né? E uma das coisas que a gente vê é que os salários dentro do setor portuário, eles são tão competitivos quanto salários, por exemplo, de desenvolvedores. Dentro do mercado de tecnologia, eu gosto muito de fazer esse paralelo, a gente consegue ver profissionais de nível pleno, de nível sênior, ganhando aí acima de R$10.000, por exemplo. E a gente tem cenários muito parecidos com esse dentro do setor portuário. Obviamente que isso vai demandar que você tenha uma formação, vai demandar que você tenha vivência dentro do setor, vai demandar que você fale inglês. Inglês é basilar dentro do porto. Eu acho, né? que é base. Agora, quando começa a exigir a experiência no setor, já começa a limitar, né? Exatamente. Mas aí a gente vem justamente para essa formação de nível mais júnior, né? Então, a gente ter esses profissionais que tenham essa vivência, não só dentro da academia, né? Porque esse era um dos grandes problemas. A gente tinha um setor, o mercado atuando de uma forma e a academia indo para o outro lado. Agora a gente começa a ter isso convergindo, né? O porto cada vez mais aberto para trazer esses profissionais e a academia formando esses novos talentos. Um dos programas que aconteceu recentemente, né, dentro dos nossos associados, foi de alunos do IEMA, né, dos institutos estaduais, eles passarem um mês trabalhando dentro das nossas empresas. Então, vivendo o dia a dia da operação portuária, entendendo como era, quais são as complexidades, quais são os desafios. Isso para um aluno que ainda está ali terminando o ensino médio, está começando o ensino médio, é uma coisa que vira a chave na hora que ele vai justamente para escolher a profissão. Acho que é importante, mas eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que olhar. Por exemplo, quando a gente começou aqui a nossa conversa, a gente falou assim, todos os portos cresceram muito, todos. Inclusive Santos, que se achava que já estava no limite, cresceu bem. Cresceu Santos, cresceu Paranaguá, cresceu Itaguaí, cresceu todo mundo. Alguns portos privados não cresceram. Então, por exemplo, Tubarão não cresceu, aqui Ponta da Madeira não cresceu, me parece que tem claramente um problema de comercial, não é nem um problema portuário, é comercial. Mas com esse crescimento todo, se você olhar os dados de 20 anos atrás, está aqui, hoje tem um dobro de tamanho.
Então, isso deve ter acontecido com outros postos também, eu não tenho esses números exatos, talvez o seu Sérgio tenha. Então, daqui a um tempo, ninguém vai roubar de ninguém. Não vai ter gente. Sim. Ou você começa a formar a sua própria mão de obra, e aí acho que o Porto talvez passe uma dificuldade nessa questão da mão de obra de ensino médio, que já começa a se resolver com a universidade, no nível superior, é que você não tem atrelado a ele realmente algo como é o Senai, coisas desse tipo que possa ajudar. E alguma coisa me parece que tem que ser feita, né? Porque à medida que você vai escasseando a mão de obra, ela vai ficando cada vez mais cara. E aí o seu comparativo não vai ser nem com a mão de obra local, vai ser com o Brasil. E aí, como é que vai fazer? Sobe o salário ou não sobe o salário? Uma das coisas que vem sendo discutida a nível nacional é a criação de um sistema S-portuário. Não só outros SINDOPs, né, que são sindicatos de operação portuária, mas também outras instituições do setor. É uma coisa que vem sendo discutida bastante, né? Hoje a gente tem a CNT, por exemplo, que já tem alguns programas de formação, pensando principalmente no setor rodoviário, né? Eles estão agora também ampliando para o setor aeroviário, mas discute-se a criação de um sistema S portuário justamente para suprir essa demanda, entendendo que a mão de obra técnica também pode suprir isso, pode fomentar esse desenvolvimento, né? Uma vez que a gente provavelmente vai ter muito mais funções operacionais do que necessariamente funções de gestão estratégica. Qual é a relação hoje de número de pós-trabalho de nível médio para nível superior, mais ou menos? A gente hoje, eu diria que tem uma proporção aí de mais ou menos para nível médio e nível técnico, algo como 10 profissionais para 3 de nível superior. Então, essa carência ela vai ser muito mais forte no ensino médio, né? Então, e os operadores vão acabar mais sofrendo, até porque o quadro da EMAP é um quadro relativamente pequeno, né? Não chega a 500 funcionários. Na verdade, quando a gente vê o crescimento do Porto do Itaqui, que a gente tem que bater palmas, parabenizar na verdade, do nosso complexo portuário, o Porto do Itaqui é o que teve o movimento mais constante, né, durante todos esses anos, e não é só de 2022 para 2023 que ele bateu recorde, mas todos os últimos anos ele vem batendo recorde. Porém, a gente tem que reconhecer outros atores do complexo portuário e do Porto do Itaqui, né? Então, quando a gente fala o Porto do Itaqui, nós temos que parabenizar os operadores portuários, os arrendatários, né, as agências marítimas, porque efetivamente são esses atores que contribuem muito para esses recordes. Mas eu acho que quando a gente fala de Porto aqui, nós estamos falando de todo mundo. Sim. Isso aí, né? Não é... O que eu acho importante acrescentar, Arthur, nessa análise crítica, além da análise fria dos números, eu estou muito esperançoso com o que eu vi nos últimos anos e com os próximos anos. Então, quando a gente olha alguns fatos que ocorreram em 2023, né, por exemplo, do próprio Porto do Itaqui, ele ficou em segundo lugar no ranking nacional de gestão portuária elaborado pela Secretaria de Portos. No IDA da ANTAQ ficou em primeiro lugar no IDA, ficou em segundo lugar em conformidades, ficou em primeiro lugar em inovação e ESG. O contrato de renovação o contrato de concessão foi renovado por mais 25 anos. Quando a gente olha a Vale, várias ações que a gente percebe indicam uma retomada do crescimento, ficou em segundo lugar no índice de conformidade regulatória. Quando a gente olha o que aconteceu com o Alumar, com a retomada da produção do alumínio aqui, então assim, eu vejo muitos sinais positivos do nosso complexo. Nós temos um complexo que é referência em sustentabilidade e inovação. Tanto a Vale já teve várias vezes em primeiro ou segundo lugar no IDA, como o Porto do Itaqui. Foi a primeira vez que um porto do Nordeste ficou em primeiro lugar no IDA, né, dos portos públicos. Quando a gente olha inovação, o programa de inovação do Porto do Itaqui é referência para o Brasil inteiro. Santos veio aprender com o programa de inovação do Porto do Itaqui para tentar replicar lá. Ou seja, eu acho tudo isso bacana, sabe? O que eu ainda acho que, quando a gente fala assim que o Porto do Itaqui é referência, o complexo portuário é referência, nós já estouramos o tempo, mas vou só finalizar isso aqui. Eu fico triste quando eu ainda abro vários sites que tratam de área portuária no Brasil, Itaqui mal aparece. Ponta da Madeira mal aparece. Quer dizer, quando se fala em portos no Brasil, ainda continua se falando de Santos, Paranaguá, e isso vai demorar a mudar.
Bem, vamos a mais um rápido intervalo, voltamos em instantes com mais negócios na pauta.